Vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você concorda que uma planilha com formatação e estilização como essa é muito mais interessante do que a mesma planilha sem formatações e sem estilizações? Se concorda e quer saber um pouco mais sobre formatação de planilhas, então vamos nessa. Nesse vídeo vou te apresentar um pouco mais sobre a formatação básica e estilização no Planilhas Google. Iremos aprender como transformar uma planilha e deixá-la muito mais atrativa e dinâmica, aprendendo sobre cores, bordas, alinhamentos, fontes, unidades de medida, entre outras formatações. Para começar, irei te mostrar um pouco sobre cada formatação e depois iremos começar a transformar a nossa tabela. Vamos começar então aprendendo um pouco sobre formatar e estilizar a própria célula em si, como por exemplo, a cor de fundo, as bordas e a opção de mesclar células. Para alterar a cor de fundo, seleciono a célula desejada, venho até cor de preenchimento e seleciono uma cor, como por exemplo o amarelo. Perceba que a cor de fundo da célula já foi alterada para o amarelo. As bordas são essas pequenas linhas, essas pequenas margens que formam uma célula. Para trabalhar com as bordas, seleciono a célula, venho até a opção de bordas e perceba que aqui temos diversas opções, como por exemplo, preencher todas as bordas, bordas internas, bordas externas. Podemos também selecionar a cor da borda e o estilo da borda. Então, vou selecionar a cor vermelha. O estilo da borda vai ser essa linha que possui um pouquinho mais de espessura, então não vai ser tão fina quanto essa primeira. Temos também tracejados, linhas duplas. Vou selecionar essa aqui e quero aplicar essa borda em todas as bordas da célula. Clico aqui e veja, a nossa célula já possui uma borda com a cor que selecionamos, o formato que selecionamos, tudo certo. A opção de mesclar células ela é bastante interessante, pois ela une duas ou mais células e as transforma em apenas uma célula. Por exemplo, se eu selecionar essas duas células e clicar aqui nessa opção do mesclar células, perceba que elas serão unidas e formarão uma única célula. Para demonstrar que isso é apenas uma célula, posso digitar um texto e ao centralizá-lo, perceba que ele ocupa o espaço de duas células. Podemos também mesclar não apenas horizontalmente, mas verticalmente. Então, se eu selecionar aqui, venho de novo em mesclar células, repare que as células foram unidas, formando uma única célula maior. Posso também alinhar esse texto na vertical e perceba como fomos mesclando e transformando uma única célula na união de várias células. Agora vamos formatar e estilizar um pouco o conteúdo da célula, alterando a cor da fonte, o alinhamento, o tipo da fonte e também utilizando a opção de cores alternadas. Mas antes disso, vou reduzir um pouco a largura dessa coluna C e para modificar a largura, a altura de uma célula, é bem simples. Então, por exemplo, para reduzir a largura, venho aqui em cima no cantinho da coluna, clico, mantenho pressionado o botão do mouse e vou arrastando para diminuir ou para aumentar. Isso também pode ser aplicado para a altura da célula, modificando aqui nas linhas. Então, por exemplo, clico aqui no cantinho, mantenho o botão do mouse pressionado e aumento ou diminuo a célula. Outra coisa interessante é como ajustar o tamanho da célula, da coluna, ao texto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse texto não cabe nessa célula. Caso eu queira ajustar a coluna C para se adequar ao tamanho do texto, vem aqui no cantinho e dá um duplo clique. Então vou apertar duas vezes e perceba que o texto e a coluna, né, sua largura, se ajustaram. Mas por momento, vamos reduzir isso aqui. E agora sim, foco aqui nessas propriedades. Então, para alterar a cor da fonte, você clica na célula que possui o conteúdo, vem aqui em cor do texto e seleciona uma cor. Perceba que a cor da fonte já foi alterada. Para trabalhar com o alinhamento, podemos trabalhar o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Então, clico na célula, venho aqui em alinhamento. Para alinhar na horizontal,
esse texto já está alinhado à esquerda, vou alinhá-lo à direita. Perceba a mudança. E agora vou alinhar ao centro. Ótimo. E outra opção, o alinhamento vertical, quando possuímos uma célula mesclada, né? Por exemplo, venho aqui em alinhar na vertical, posso alinhar na parte superior, na parte inferior ou ao meio. Outra funcionalidade interessante é estilizar o tipo da fonte. Então, clica na célula, vem aqui em fonte e seleciona um formato de texto. Por exemplo, vou selecionar este formato e aumentar um pouquinho o tamanho para visualizar melhor. Perceba como o tipo da fonte já foi alterado. As cores alternadas também são uma opção bem interessante. Por exemplo, digamos que eu tenha uma tabela e nessa tabela tem algumas informações, alguns dados. Podemos facilmente estilizar essa tabela selecionando ela, vindo em formatar, cores alternadas, e aqui podemos escolher um estilo padrão. Por exemplo, vou escolher este. Veja como já deu um outro toque para a tabela. É possível também mudar as cores, né? Então, por exemplo, vou selecionar aqui o amarelo, perceba como ele alterou. Podemos alterar também se há ênfase no rodapé, se há ênfase no título. Enfim, esse é uma opção bem bacana também das cores alternadas. E vamos falar agora um pouco das unidades de medida. As unidades de medida também são muito importantes, pois dependendo da nossa tabela, os nossos dados, podemos querer trabalhar com os números, datas, horários, moedas em um formato ou outro. Isso é muito importante para um melhor trabalho com as planilhas. Então, vamos dar um exemplo. Vou digitar aqui, por exemplo, um número 10,90, né, um preço. Vou digitar também uma data, então, por exemplo, dia 3 de março, e também um horário, 14h50. Só que eu gostaria de mais casas decimais aqui, eu gostaria que aparecesse o ano aqui, gostaria que aparecessem os segundos aqui. Então, para isso, a gente pode formatar e trabalhar com as unidades de medida. Então, vamos lá. Aqui eu quero um 10,90. Então, preciso aumentar uma casa decimal. Para trabalhar com mais ou menos casas decimais, temos aqui os atalhos de diminuir o número de casas decimais ou de aumentar o número de casas decimais. Aqui, então, posso aumentar ou diminuir. Podemos também transformar isso aqui em um formato de moeda. Aqui na opção, formatar como moeda. Perceba como já trouxe aqui o real e formatou com 2 casas decimais. Mas vou voltar um pouquinho, vou apertar um Ctrl Z para desfazer essa última alteração. Vou vir aqui em mais formatos e vou selecionar o formato de número. Perceba como ele já traz 2 casas decimais. Aqui na data vamos alterar, então seleciono a célula, venho em mais formatos e vou selecionar dentre as opções esse formato de data, que traz o dia, o mês e o ano. Vou clicar e perceba que foi adicionado aqui o nosso ano, então, dia 3 de março de 2023. Já aqui no horário, quero que apareçam segundos, então seleciono a célula, venho em mais formatos e vamos lá, aqui, hora. Perceba que temos as horas, os minutos e os segundos nesse formato. Seleciono e olha só, obtivemos o resultado esperado. E isso é muito importante, aprender a trabalhar com o básico de formatos, né, sejam esses sugeridos ou até algo mais personalizado, para que a tabela fique adequada ao objetivo. Mas agora então vamos para a prática. Apresentados já os conceitos básicos de formatação e estilização, vamos pegar essa nossa planilha e tentar transformar em uma planilha parecida com essa que está aqui ao lado, perfeito? Então vamos lá. Primeiro, vamos adicionar as cores. Aqui fazer um pequeno ajuste dos tamanhos, então dando duplo clique na parte superior aqui das colunas. Perfeito. Então vamos primeiramente iniciar adicionando as cores, perfeito? Então temos o nosso título, né, que mescla essas células horizontais e verticais. Então vamos lá, mesclar célula. Também estão centralizadas horizontalmente, centralizadas verticalmente. Aqui agora vamos aplicar um pouco de cor e alterar a cor da fonte para dar mais destaque. Vamos também aumentar um pouquinho
tamanho das fontes, né? Vou colocar um 12. Centralizar essas outras informações da nossa tabela. Então, alinhar ao centro. Podemos ajustar a largura, né, das colunas clicando aqui em cima, onde for necessário. Duplo clique aqui no cantinho. Ele ajusta o tamanho necessário. Perfeito. Vamos adicionar também uma borda externa. Então, vamos selecionar aqui. Bordas externas. Perfeito. Agora, aqui nos nossos títulos, vamos dar um pouquinho de destaque. E também adicionar uma cor de fundo. Perfeito. Aqui, um pequeno ajuste aqui. Muito bem. Perceba como já está começando a tomar forma. Agora aqui vamos colocar também uma cor de fundo. Aqui. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Podemos aumentar aqui a altura um pouquinho. Aqui também. Vamos deixar mais proporcional, mais simétrico. Um pequeno aumento de altura em cada linha. Muito bem. Agora vamos lá. O que está faltando? Temos a cor de fundo no título, a centralização. Temos os nossos títulos das colunas, as nossas informações. Perfeito. Agora vamos para a formatação das unidades de medida. Perceba que aqui na data temos o ano, aqui também, as páginas, o percentual temos que arrumar. Então aqui 100% e 78%, certo? Então venho no percentual, temos aqui um atalho, formatar como porcentagem. Vamos clicar, segurar e arrastar para baixo para aplicar a mesma formatação. Veja que interessante, muito bem. Livros 1, 2, 3, 4, preço, podemos deixar aqui também em reais, se for o caso, seleciona e vem aqui em formatar como moeda, olha só, e aí podemos tirar aqui, se for o caso. Data de início, temos as datas com dia, mês e ano, perfeito, páginas lidas, páginas totais, percentual, muito bem, e veja como já houve uma grande diferença, né, no que estava antes, sem formatação e sem estilização, para o que obtemos agora. Mais uma coisa interessante para te mostrar, digamos então que aqui não tivesse essa formatação, né, de percentual, mas eu quisesse que esse valor fosse um percentual. Além de poder vir aqui e arrastar para baixo, podemos também fazer o seguinte, seleciona a formatação que você deseja, vem aqui nesse pincel, pintar formatação, clica nele e depois clica na célula que você deseja aplicar a formatação. Essa também é uma forma válida. E então é isso, de forma básica, veja só, né, a importância da formatação e estilização básica para melhorar a qualidade das planilhas. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar trilhando aprendizados tecnológicos.